Fala, galera! Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão, gente? Então, bora, pessoal, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de língua portuguesa para o concurso do INSS. Gente, nós temos uma questão aqui dentro, pessoal, que é a questão número 5, tá? Então, essa questão aqui é uma questão de analista de contas públicas, então, direito, tá? Sebrasp 2022. O que que ele está nos dizendo agora aqui, pessoal? Pensem comigo o seguinte. Em relação a aspectos linguísticos dos textos, tá? Então ele vai trazer, desculpa, do texto, tá? Traz um texto ali dentro para vocês e vai trazer assim, ó. A primeira normalmente se refere a atos da elite política, a qual cria. Cria. Quem é que cria? A elite política, tá? A elite política. Cria o quê, gente? Políticas econômicas, as quais a beneficiem. Beneficiem, pessoal, se encontra no plural porque está fazendo menção a políticas econômicas. Ó, que a beneficie. Beneficie quem, gente? A elite política. Então, esse a, agora aqui dentro, sofreu um caso de colocação pronominal, ou seja, uma próclise, justamente porque vocês têm um elemento atrativo, nesse caso, um pronome relativo, e esse beneficie no segundo parágrafo. Portanto, pessoal, ele está retomando políticas econômicas. Então, esse A está fazendo um elemento de coesão textual para a elite política. Tá. O que que ele vai dizer? A substituição da forma verbal beneficie por beneficie manteria a correção gramatical do texto? Não, não mantém a correção gramatical do texto, pessoal. Por que que não mantém a correção gramatical do texto? Porque o beneficie ali dentro está fazendo menção agora para nós, ou seja, o nosso sujeito ali dentro é políticas econômicas, tá? Então, o verbo deve concordar com o sujeito e o sujeito deve concordar com o verbo, tá? Mas e aquele A, Fabrício? Aquele A é da elite política. Então, a resposta dessa questão aqui, gente, ela é o quê, pessoal? Ela é errada, gente. Errada. Tranquilo? Foi. Próxima questão, gente, técnico em atividades administrativas. Bora lá? Foi? Questão número 6. Texto, novamente. Vamos dar uma olhada se a gente precisa ler o texto. Olha aqui. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, pessoal, julgue o item que se segue. Estaria mantida a correção gramatical do texto, caso a forma pronominal, olha aqui, próclise, mesóclise e ênclise. Então, ele está nos perguntando agora esse os em mas, então ele vai trazer o excerto, o excerto, mas nenhuma que os ajudasse a passar nos exames. Terceiro período do parágrafo fosse deslocada para a posição enclítica, pessoal. Pensem comigo o seguinte, olhem para cá. Eu tenho uma próclise, mesóclise, e depois, na sequência, uma ênclise, tá? O que que vai acontecer? Acontece o seguinte, próclise é, vou colocar o verbo aqui, tá? Elemento nuclear é o meu verbo. Então, a colocação pronominal, ela acontece através de uma próclise, através de uma mesóclise ou através de uma ênclise. Tudo bem, Fabrício, eu entendo, eu sei que uma mesóclise aqui dentro, eu tenho que ter o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu sei que a minha ênclise agora tem que ser depois do verbo, porque eu não posso iniciar frase com pronome enclítico. O que mais cai em concurso público, pessoal, indiscutivelmente, é a minha próclise. Por que a minha próclise? Porque justamente na próclise vocês terão aqui dentro, sim, mais regras para vocês saberem, tá? Então, isso aqui é extremamente importante vocês entenderem. Tá, tudo bem. Então, vocês vão ter lá o uso do advérbio, o uso das orações subordinadas, o uso das orações coordenadas, os usos dos pronomes indefinidos, os usos dos pronomes relativos, tá? Está na parte de pronome em colocação pronominal. Nesse caso aqui, pessoal, ó, mas nenhuma que tem o que agora aqui?
os ajudasse a passar nos exames. Pessoal, pensem comigo o seguinte: fosse deslocada para a posição de ênclise, ó, ênclise, ou seja, ele está na posição de próclise, justamente porque vocês têm esse elemento aqui, ou seja, nenhuma a qual, então é um pronome relativo, e o pronome relativo, sim, ele tem um poder de atração, e ele está perguntando se eu colocasse agora esse os para depois do nosso verbo ajudar ser os, que é o caso agora aqui. Ele pergunta, pessoal, se conseguiria, se existiria a possibilidade de manter na posição enclítica, né? A posição proclítica, mesoclítica ou até mesmo enclítica. Gente, indiscutivelmente não. Não, pessoal, errado, 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 tá? Não tem como, pessoal. Não tem. Existe sim alguns casos facultativos da colocação da ênclise, mas são casos facultativos. Se tu souberes, tu acerta, e se tu não souberes, tu acerta independentemente. Por quê? Porque são casos facultativos. Então tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Pessoal, questão número 7. Olha a questão número 7, Prefeitura de São Cristóvão, texto associado. Lá vem um texto agora aqui dentro, tá? Vamos dar uma olhada na primeira questão. A primeira questão vai dizer o seguinte, pessoal, ou a questão, né? Julgue o item, o seguinte item, a respeito de aspectos linguísticos do texto. Vocês já perceberam que é aspectos linguísticos, né? Na oração, vamos lá, gente. Na oração, vou colocar em verde, pessoal. Eu acho melhor colocar em verde, tá? Aqui. Ó, na oração que logo, o último período do terceiro parágrafo, o vocábulo logo, está empregado como advérbio de tempo. Gente, pense o seguinte comigo, o que que é um advérbio, pessoal? Ah, Fabrício, logo, portanto, então, desarte, destarte, se logo não é uma conjunção, pode ser uma conjunção, sim, com toda certeza. Pode, com toda certeza, ser uma conjunção. Logo, portanto, né? Conjunção conclusiva. Claro que pode. Mas não pensem comigo o seguinte, gente. Olhem para cá. Advérbio, advérbio de tempo. No dia da prova, vocês têm que se lembrar o que que o advérbio ele faz, pessoal. O advérbio ele modifica o sentido de quem? Fabrício, ele modifica o sentido do próprio verbo, porque advérbio. Fabrício, ele modifica para nós um sentido de um adjetivo. Adjetivo. Beleza. Fabrício, ele modifica o sentido do próprio advérbio. Beleza, beleza, beleza. Então, tudo tranquilo. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, pessoal. Pensem comigo a partir de agora. Deixa eu só diminuir um pouco a letra, tá muito grande, tá? Assim fica melhor. Que logo foi adotada na Europa. Então, na Europa é o lugar. Então, adjunto adverbial. Tanto é verdade que ele está próximo de quem, pessoal? Do foi adotada. Ó, foi adotado. Foi adotado. Pergunto para vocês, esse logo, ele está gravitando, ele está orbitando próximo de quem? E aí, ele está orbitando, próximo agora aqui dentro, amplificando, modificando o sentido do verbo. Exato, gente. Sentido do verbo. Então, se ele está amplificando, se ele está modificando o sentido do verbo, vocês estão agora nesse contexto, pessoal, a lidar com quem? Com um advérbio. No caso em tela aqui dentro, é sim, pessoal, um advérbio, advérbio de tempo, tá? Ó, logo irei viajar. Logo, né?
Então, num sentido de tempo. Então, se eu estivesse conversando com vocês numa roda de conversa e falo, bah, não vou conseguir ir porque logo vou viajar. Então, o que que vai acontecer? Logo vou viajar, pessoal, ideia clara de tempo, tá? Clara de tempo. O que que eu sempre comento para vocês? Não fiquem decorando advérbio porque é suicídio. Por que que é suicídio, pessoal? Porque sim, alguns advérbios, ou seja, algumas palavras que ali se encontram, que nesse exato momento estão na função de advérbio, podem sair dali e sim ter uma outra configuração. Podem ser uma conjunção, podem muito bem ser um pronome e assim sucessivamente. Então, não dá para ficar decorando. O que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a essência. Qual a essência? O que que o advérbio ele é no ponto de vista da semântica? O que que o advérbio é no ponto de vista da morfologia e o que que o advérbio ele é no ponto de vista da análise sintática. Sabendo isso, pessoal, sabendo esse, né, entre aspas, feijão com arroz, vocês conseguem resolver sim essas questões com mais tranquilidade. Então, aqui, gente, indiscutivelmente, pessoal, vocês têm um advérbio de tempo, tá? Foi tranquilo? Gente, não vou me estender muito nos vídeos, pessoal, justamente, tá? Porque a intenção aqui dentro é trazer vídeos curtos para vocês, mas com conteúdo assim, ó, reto, tá? Bem delimitado e bem explicado para vocês. Muito obrigado, gente. Qualquer coisinha, pessoal, curtam, compartilhem, disseminem esse material, gente, que é muito importante, tá? Um abraço!